Olá, queridos protagonistas desse século. Então, como vocês estão? Vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre o quanto que você tem usado, o potencial que você tem dentro de você. É isso mesmo. Nós temos dentro de nós vários recursos, né? E esses recursos, eles são disponibilizados para nós ao nosso nascimento, né? Então nós temos dentro de nós potência de vida que nos faz caminhar por essa terra, que nos faz movermos o mundo através das nossas criações, das nossas entregas, dos nossos afazeres. Mas o importante é que não estou falando sobre fazer, né? Eu estou falando com você sobre o quanto você tem olhado para dentro de você, entendido e percebido os recursos que você tem dentro de você. O quanto você tem usado esses recursos no seu dia a dia, o quanto você tem usado esses recursos que são disponíveis para você poder se movimentar, sabe? Eu venho de uma longa caminhada aí ao longo dos meus 45 anos de utilização de muitos dos meus recursos, que até um dado momento da minha vida eu não sabia como que funcionava, não sabia como eles aconteciam, não entendia, mas de uma certa forma eu sempre soube que eu tinha muitos recursos disponíveis. E por um dado momento da minha vida eu questionei muito esses recursos. Eu questionava, mas como usar isso, se nessa condição, se naquela condição? E no tempo certo, no momento certo, eu consegui usar esses recursos. Então eu pergunto para você, você tem se questionado? Você tem se perguntado? O mundo ele é feito de perguntas e não de respostas. Você tem se perguntado, o que eu posso fazer? O que eu sei fazer? O que eu quero aprender a fazer? O que eu quero começar a fazer? Qual o recurso que eu preciso? E aqui nós não estamos falando de recursos financeiros. Sabendo eu das dificuldades que existe quando você não tem o recurso financeiro, porque eu já estive no momento de não ter o recurso financeiro e só ter o recurso interno, mas eu fui uma questionadora sempre. Eu sempre me perguntei o que eu posso fazer com o que eu tenho dentro de mim, sabe? E as coisas foram acontecendo. Ontem eu estava contando uma história para minha mãe, minha mãe tem 80 anos e eu estou tendo a gratidão, assim, a oportunidade de conversar muito com ela nos últimos tempos. E eu tive uma conversa com ela sobre a minha infância, quando eu me deitava, assim, com 9, 10 anos, e eu começava a criar dentro de mim, mentalmente, as coisas que eu queria. E naquele momento eram bens materiais, eram sonhos, e eu não sabia, na condição que eu vivia, eu não sabia como que aquilo seria possível de acontecer. E apesar de muitas vozes estarem ao meu redor dizendo que aquilo não era possível, inclusive as minhas vozes internas, meus diálogos internos eram assim, como que você vai fazer isso? Eu me deitava às vezes até com fome, né? Com a barriga vazia, não tinha o que comer. E eu fechava meus olhos e eu ficava pensando sobre isso. E eu pensava eu fazendo um curso superior, eu me formando, e dali eu conseguindo fazer uma carreira. Como eu venho de uma época que eu sempre que eu podia, eu resgatava revistas velhas, jornais, eu lia, eu sabia que tinha um mundo fora. No meu mundo que eu vivia não existia. Mas fora eu sabia que tinha um mundo. E eu pensava, como? Essas pessoas têm perna como eu, braços como eu, olhos como eu. E elas estão fazendo essas coisas, então eu sou capaz também de fazer. E aí, nesses meus questionamentos internos, eu deitava, e às vezes com muita tristeza, eu ficava perguntando e pensando, né? E desenhava assim, com os meus olhos fechados até eu dormir. Queria fazer um curso superior para me conseguir comprar uma casa boa para mim, para minha família, ter um automóvel, ter, sabe, bens materiais que eu não tinha naquele momento, que era o meu primeiro recurso que eu precisava.
Só que lá eu não sabia ainda que eram os recursos internos que poderiam mobilizar tudo isso. Só que todas as noites assim eu deitava com isso, aí chorava. Não tem como estar vendo, mas eu tenho marcas, inclusive desses meus choros que ficaram no meu rosto, que eu chorava, mas visualizando aquilo tudo. E aí, o que acontece comigo? Eu acordo em 2023 com um olhar assim ampliado, aberto para algumas coisas, né, de tudo que aconteceu na minha vida. E eu, num dado momento, num templo, eu escutei assim uma pessoa falando: o que você veio buscar? O que você precisa? O que você tem pedido? Coloque aqui, coloque o seu pedido, né? Coloque sua oração para o Senhor. E quando eu fechei meus olhos, veio aquele enxurrado de coisas na minha frente e veio muito claro tudo que eu construí ao longo desses anos da minha vida, ao longo dos meus 45 anos. E aqui eu estou falando de bens materiais, de isso e tudo. E aí, por último, tinha uma questão chamada assim: agora é a espiritualidade. Agora você tem que olhar o espiritual. Porque o resto eu já tinha construído. Gente, eu tô falando assim, não tô falando de sobras. Eu estou falando do que eu precisava na minha primeira infância, no meu primeiro momento de vida. Que era ter um lar, que era ter alimentação, que era ter uma cama para dormir, que era ter, assim, quando tivesse meu filho, ter uma condição de dar uma boa escola para ele, de ter um automóvel para me levar nos lugares que eu preciso, de ter tranquilidade, de ter uma carreira profissional. E tudo isso naquele momento passou na minha cabeça. Tudo que eu construí, mas isso começou lá na minha primeira infância, quando eu fechava meus olhos e eu desenhava. Hoje eu assumo uma posição muito bacana numa empresa bacana que eu gosto, estou lá há 13 anos. Assumo um cargo que me traz alguns benefícios financeiros, que me traz um conforto. Mas é que eu não estou falando de coisas, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de realizações, eu estou falando de recursos internos. Eu usei todos eles. Até os meus 24 anos, certamente eu tinha dúvida de como fazer. Mas com 24 anos o mundo se abriu para mim, uma imensidão de possibilidades. E eu olhei para mim, eu bati no meu peito e eu falei: eu vou lá, eu vou fazer acontecer. Eu tive que ir longe, eu tive para um outro país, eu tive que ir para muito longe daqui do meu país, para me sentir quanto de energia positiva, quanta força que tem dentro de mim e o quanto que eu poderia fazer. Então eu estou te convidando para pensar sobre isso. O quanto você está usando os seus recursos internos, enquanto você está usando tudo que tem dentro de você, a sua autoconfiança, a sua paz, quanto você tem buscado a sua paz, quanto você tem buscado se relacionar com você mesmo, quanto você tem dado pausas e falar: o que eu estou fazendo é essa rota mesmo que eu estou. O quanto que eu tenho que buscar de conhecimento para trazer, o quanto que eu tenho que definir as minhas metas, porque os sonhos, sem você definir claramente o que você quer fazer, onde que você quer chegar, não vai acontecer. O quanto de energia que eu tenho colocado para que os meus sonhos saiam do papel e viram realizações, sabe? Foi isso que eu fiz ao longo desses últimos 20 anos, vou colocar, que eu tenho 45, mas eu comecei isso muito cedo. Eu comecei quando nos meus 10, 9, 8 anos eu questionava, eu falava: mas o que é isso? Eu não mereço dormir com a barriga doendo, eu não mereço não ter uma roupa para vestir para ir à escola, eu não mereço não ter um chinelo para eu calçar. E aqui eu não estou falando de uma forma negativa para trazer questão de vitimismo, não, porque eu não sou vítima, eu sou protagonista. Eu estive numa condição de vítima, mas eu sou protagonista. Esse é um pedaço só, né? Então, eu sou protagonista, eu transformei a minha vida, eu transformei a minha história. Hoje eu tenho uma criança de 10 anos, quase 10 anos, né? Que ele vai fazer agora em novembro, que ele tem uma qualidade de vida surreal, assim. E a qualidade de vida que ele tem não é baseada em coisas, né? Ele tem os bens que ele precisa para viver, mas ele tem escola, ele tem lazer, ele tem orientação, ele está aqui agora comigo jogando bola, que eu faço questão de levar ele para fazer esporte. Eu tenho tentado dar uma vida para ele de muito mais entendimento das fortalezas, da fortaleza que ele é e das potências e dos recursos que ele tem dentro dele. Então eu estou te convidando agora
Pare, pense, dê uma pausa, pensa na sua história. Quanto que você já fez? Quanto você já caminhou? E quanto de recursos que você tem dentro de você que você não está usando ainda? Então coloca para fora. Visita aí tudo que você tem dentro de você. E eu vou fazer uma coisa para vocês assim que eu tenho aprendido muito. Eu estou fazendo um curso de PNL, em PNL, formação em PNL, que é programação neurolinguística, né? PNL, que você reprograma o seu modo de pensar. E eu tive uma visita dessa muito cedo. Eu li um livro, assim, uma cópia que eu tive sobre PNL, e eu sabia que o nosso cérebro é capaz de ser reprogramado, mas eu nunca, assim, não sabia nessa profundidade que eu tenho entendido hoje. E o que eu fiz, assim, ao longo da minha vida toda, foi muito isso, sabe? Foi muito isso, de pensar, isso daqui tá ruim aqui, mas eu vou por aqui. Até uma certa idade, não, gente, eu questionei mesmo. Questionei, teve um momento que eu fui frágil, assim, eu me entreguei à fragilidade. Eu vou falar pra vocês sobre isso em outro momento. Mas um dia eu falei, não, agora se eu tô aqui nesse plano, se eu tô aqui nessa terra, eu vou fazer esse negócio acontecer, e vai acontecer de uma forma muito esplêndida pra mim. E pra mim eu vejo a minha vida como uma vida esplêndida, então eu tô convidando você a olhar pra dentro de você e falar: eu posso, eu quero e eu vou fazer. Comece colocando no papel. Desenhe para você, dentro de você, o que você quer fazer e começa a fazer. Não espera a hora certa, não. Ah, quando eu tiver 30 eu vou fazer. Ah, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Ah, quando dia 15 eu vou fazer. Faça, faça. Então, assim, tem que colocar como projetos para você. E vai fazendo, e vai acreditando em você, e vai confiando em você. Quanto mais você expande, quanto mais você cresce, muito mais pessoas você pode alcançar através das bênçãos que vai sendo derramadas sobre a sua vida. Hoje eu tenho a gratidão de alcançar muitas pessoas através da minha vida. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho pessoas que já trabalharam comigo, eu tenho familiares, eu tenho meu filho, eu tenho amigos e amigas, eu tenho pessoas que eu posso dizer que a minha vida acaba de uma certa forma tocando a vida delas, e como a vida delas toca a minha vida, sabe? Então, não falei no início, mas se vocês gostarem desse conteúdo, curta, dá um joinha pra mim, siga meu canal, acompanhe tudo que está acontecendo por aqui. Eu tenho muita coisa a falar e esse ano foi o meu despertar para falar com vocês. Eu sempre quis muito, eu vim aqui, mas eu não estava ainda sabendo qual caminho. Mas o meu caminho é isso, é falar sobre a minha história, um pouco da minha história, e falar para vocês que vocês também são capazes. Não existe nada difícil. Existem momentos que nós temos que nos concentrar mais, buscar mais recursos, mas para tudo há uma forma, há um modo de fazer. Exercite a sua fé. Esse recurso na minha vida foi também assim essencial. É um recurso que eu posso dizer para vocês que foi o pilar de tudo. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. De fé em quem está aqui, cuidando de nós. De quem está dentro de nós, nós somos parte de Deus. Ele soprou em nós, o sopro do Espírito Santo. Olha que lindo. Sabe? Então saia da sua casa, vai fazer uma caminhada, vai pensar, fecha as telas um pouquinho, sabe? E acredita em você. Beijo no seu coração, fique na paz, Deus abençoe sua vida e que tudo que você desejar chegue para você. Você é merecedor, você é merecedora. Diga para você: eu me amo. Eu me amo, eu me respeito, eu amo a minha história.